Olá, com esta pequena apresentação, aquilo que vos quero mostrar é de que forma as tecnologias da informação e comunicação estão no nosso dia a dia. Aliás, estão de tal forma integradas no nosso dia a dia que nós, de facto, acabamos por não pensar nelas. Portanto, aquilo que nós temos é basicamente um conjunto de dados que nós vamos recolhendo, por exemplo. E esses dados, quer sejam um texto dali, uma imagem daquela, sofrem um tratamento através de processamentos e de controles automáticos, que neste caso são os computadores, e depois vamos obter a informação. Vamos pensar num exemplo simples, vamos pensar nas notícias que nós vimos no nosso dia-a-dia. Os jornalistas procuram, pesquisam informação, as imagens, depois compilam, organizam, estruturam todo aqueles dados e no final nós, utilizadores finais, vamos obter aquelas notícias. Portanto, aqui o conceito de tecnologias de informação consistem em processos de tratamento e controle de dados e na disponibilização da informação resultante, fundamentalmente através dos meios eletrónicos. Os processos de tratamento e controle de dados são realizados, neste caso, pelo computador. Isto é um conceito mais técnico. No entanto, aquilo que é importante vocês perceberem é que nós vamos recolher um conjunto de dados, tratá-los, depois organizá-los no nosso computador para resultar em informação útil para o utilizador final. Depois, nós temos, neste caso, como podem ver neste diapositivo, vários exemplos da utilização dos computadores no nosso dia-a-dia. Aliás, se vocês pensarem da escola até casa, se pensarem um bocadinho, espreitarem em todos os locais que existem de porta aberta, vão verificar que existem várias casas que têm computador, se não todas, até diria todas, como os bancos, as empresas, as lojas, aquela lojinha ali da esquina que tem meia dúzia de coisas a vender, no entanto precisa na mesma de um computador. A outra, supermercado, que é grande, e aí deparamos sempre com computadores. Quer dizer, existe neste momento um conjunto enorme de computadores, todos eles, por exemplo, interligados. E reparem, para guardar muita informação, vamos pensar, por exemplo, num supermercado. Com certeza que um supermercado tem um conjunto de produtos. Portanto, tem de pensar num servidor, num computador que seja um bocadinho mais capaz para poder guardar essa informação. E onde é que isso é feito? Guardar essa mesma informação? Olha, em centros de dados, nos data centers. Vamos pensar, por exemplo, como refere aqui a apresentação, nos centros de dados da Google. Quer dizer, é óbvio que os servidores da Google devem ser enormes, monstruosos. Porquê? Porque, de facto, têm que reter muita informação. Quando nós estamos a pesquisar, eles dão-nos respostas de um conjunto de sites e de espaços localizados pelo mundo e nós depois temos que selecionar esta informação, que depois para nós é bastante importante saberem selecionar e também iremos ver de que forma podem fazê-lo mais para a frente na disciplina. Reparem, então o que é que são efetivamente as tecnologias da informação e comunicação, neste caso TIC? É utilizada quando nos referimos a um conjunto de recursos computacionais e tecnológicos utilizados para a criação, utilização e comunicação da informação. O que é que nós vamos fazer? De que forma é que nós vamos chegar àquela informação final? Através das nossas tecnologias de informação e comunicação. Ora, vamos pensar no seguinte: nós atualmente, para podermos trabalhar, precisamos de um computador, de um tablet, de um desktop, de um portátil. Qualquer meio, qualquer dispositivo deste género serve perfeitamente para nós trabalhar, para nos ligarmos uns aos outros. E depois passamos então a fazer a tal troca de informação que pretendemos e que hoje em dia é muito importante, que é nós sabermos trabalhar colaborativamente. E as tecnologias da informação ajudam-nos, de facto, a que tudo isto seja possível e de uma forma bem mais rápida. Depois, o que é que nós vamos ter?
uma breve explicação sobre os computadores e determinados dispositivos. E estes dispositivos guardam essencialmente a tal informação. E neste caso guardam a informação em formato de quê? Em formato de ficheiros. Né? E nós sabemos que, por exemplo, quando nós temos um ficheiro do Word, fica guardado com um nome, por exemplo, teste.doc. Eu olhando para esta parte da extensão, eu já sei automaticamente que é um documento do Word. Neste caso, vamos pensar noutra situação. Vocês têm que fazer um trabalho que é uma apresentação. E vamos chamar-lhe rochas. Rochas. Reparem, a extensão já é diferente. PPTX, já sabemos que há de ser uma apresentação em PowerPoint. Então, aqui, rapidamente, já vos estou a dizer que quando vocês olham para um determinado ficheiro que está guardado no vosso computador, se olharem para a extensão também já vos vai dizer que tipo é aquele ficheiro. Por exemplo, se eu tiver outro que se chama notas.txt. O que é que isto me indica? Que este ficheiro é apenas um ficheiro de texto simples. Agora, outro aspecto muito importante é que nós temos de ter em conta quando temos os ficheiros é a sua dimensão. Perceber que se aquele ficheiro, por exemplo, pode ser copiado para a minha pen. Será que eu tenho espaço na pen? E como é que tudo isto é feito? Ora, tal e qual como as medidas que nós temos no nosso dia-a-dia, quilos, centímetros, há, digamos que uma espécie de uma régua. E nós na informática também temos essa mesma régua de medidas e que vocês vão passar então a conhecer logo de seguida. Há um aspecto que quero ainda referir antes de passarmos às medidas que não ficou aqui neste diapositivo e referir, que é o seguinte. Quando nós falamos de informática, estamos a falar de aquilo que é designado por o tratamento de informação por meios automáticos. E neste caso, os nossos automáticos são através de computadores. Mas a informática é composta por duas palavras. A sua origem vem de duas palavras, que é informação mais automática. E reparem, então neste caso nós temos informação, informática e assim surgiu o conceito de informática. É importante que este conceito fique bem entendido. Portanto, informação é o quê? É um conjunto de dados, né, todos organizados através de meios eletrónicos, mas eu penso que será simples perceberem. Se nós falarmos do conceito de informática, é a informação mais automática e esta automática é feita através dos nossos computadores, mas também tem que ter a nossa ajudinha, né? Nós temos que colocar alguns dados para que o computador possa fazer aquilo que nós queremos. Portanto, nós somos sempre importantes para que o computador possa executar as tarefas que nós desejamos. Vamos então passar à questão da informação. Ora, para nós podermos guardar a informação no computador, o computador não guarda aquele ficheiro ou aquela fotografia que eu tirei. Lembram-se daquele TPC que vocês tinham de tirar uma fotografia especial? Essa fotografia fica guardada no computador, mas não fica guardada com aquele formato. Aquela fotografia é transformada num conjunto muito grande de zeros e uns, que depois vai ficar guardada no nosso computador. Reparem, fica 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e depois este conjunto de zeros e uns é que são aquela fotografia especial que vocês me enviaram. Então reparem, a unidade mais pequenina de informação que um computador dispõe é o designado bit, que vocês têm aqui. E o que é um bit? Um bit não é nada mais, nada menos do que ou um 0 ou um 1. Mas como um só 0 e um só 1 não chegam, o que é que nós tivemos que fazer?
combinar muitos zeros e muitos uns para poder obter o resultado final da informação. Vamos então ver esta situação. Então passar aqui a ver esta situação. Ora, se eu tenho o 0, pronto, certamente o 0 em bits deve ser 0. Se eu quero representar o 1, o 1 em bits deve ser 1. Agora, se eu quero representar o 2, o que é que eu tenho? Já usei o 0, já usei o 1, então eu vou usar o 1, 0. Se eu quero representar o 3, eu já combinei o 1 e o 0, então vou combinar o 1 e 1. Vamos representar o 4. Para representar o 4, o que é que acontece? Já tenho a combinação do 1, eu tenho que aumentar mais um bit. Então vamos pensar que o 0, 0 e 1. Ótimo. Neste caso já temos então os nossos 4. O 4 em binário é 100. Agora vamos ver o 5. O 5 será 1, 0 e 1. Mudo aqui. Então vamos ver neste caso o 6. O 6 será 1, 1 e o que é que eu tenho mais? Mais aqui o 0. Né? Então reparem, o que é que nós podemos ver nesta variação? Que aqui, se nós fizéssemos isto de seguir, tínhamos 0, 1, 0, 1, 0, 1 e aqui 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros e aqui seriam 4 uns, 4 zeros, 4 uns, 4 zeros. Então aqui tinha a variação de 1 de cada vez, aqui de 2 em 2, os bits variam aqui de 4 em 4 e na próxima posição de 8 em 8. Então é importante vocês perceberem o seguinte, nós não vamos utilizar zeros e uns para o nosso dia-a-dia, mas é importante perceberem que de facto qualquer tecla que eu tenho no meu teclado representa para o computador um conjunto de zeros e uns. Mas e quantos zeros e uns são necessários então para representar um caractere? Para eu poder representar um caractere, neste caso vamos pensar no A, vão ser precisos sempre 8 bits. Estão a ver? Qualquer tecla que eu tenha aqui no meu teclado, vou precisar de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais é que são? Pois, bem, não sei. Agora o computador é que saberá com certeza qual é que é o valor para representar o A. Mas, como vocês têm um trabalho de casa muito interessante, que é descobrir como é que representam o vosso nome em binário, têm essa função. Como é que nós vamos fazer? Vão procurar, de acordo com o exercício que eu tenho proposto na aula, vão procurar uma tabela que é designada a tabela ASCII, e a tabela ASCII tem o quê? Tem todos os nossos caracteres que estão no teclado, e tem depois a sua representação em valor numérico, que depois tem a sua representação em binário, que é a linguagem usada pelo nosso computador, o binário. Então agora nós já temos aqui alguns novos. Vou aqui, então nós sabemos que o computador utiliza aquilo que é designado um sistema binário. Vocês sabem que os números que nós utilizamos no dia a dia é o nosso sistema decimal. Porquê que é decimal? Vou só aqui relembrar um cantinho, porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir destes números base, que são 10, nós vamos fazer todos os outros números. Né? Então vamos reparar, o sistema binário, como é que funciona? Já sabemos que com bits, ou 0 ou 1. Mas esta é a informação mais pequenininha. E como é que nós vamos falar? Vamos falar que o meu ficheiro tem 3 trilhões de bits.
Não faz sentido absolutamente nenhum. Existem medidas que vocês já aprenderam e que eu vou aqui então fazer para representar neste esquema. Então vamos lá fazer aqui uma reguinha. Ora, sabemos que a nossa unidade mais pequenina, neste caso, são os bits. Né? E depois, alguns de vocês já conhecem, vamos ter aquilo que é designado os bytes. Depois, vamos ter aquilo que é chamado os kilobytes. Depois dos kilobytes, temos os megabytes. Depois vamos ter o gigabyte. E vamos ter também ainda o terabyte. E temos ainda outras medidas que nós depois podem procurar. Existem até o iota. Portanto, vamos ver. Para já, esta informação chega-nos. Ora, o que é que nós temos que ter? Para nós podermos passar para bytes, nós temos que ter, quando eu tenho 1 byte, eu digo que tenho 8 bits. Para poder passar para 1 kilobyte, eu vou ter que ter 1024 bytes. Para eu poder ter 1 megabyte, eu vou ter que ter 1024 kilobytes. Para eu poder ter 1 giga, eu vou ter que ter 1024 megabytes. Para eu poder ter, obviamente, 1 tera, eu tenho que ter novamente 1024 gigabytes. Simples, reparem. Então, se eu quero achar quantos bytes preciso de ter para ter 1 tera, né? Quantos bytes para ter 1 tera, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Reparem que isto dá um número enorme. Obviamente, por isso é que nós falamos em medidas maiores. E hoje em dia, quando vocês tiram as vossas fotografias, provavelmente a maior parte das fotografias já está em medidas relativamente grandes. Até vocês têm fotografias que podem ter até, por exemplo, 5 megas, 18 megas, dependendo da qualidade da vossa máquina fotográfica. Então vamos aqui avançar e nesta tabela vocês podem encontrar de uma forma mais completa aquilo que eu referi anteriormente. Então nós temos 8 bits que correspondem a 1 byte e assim sucessivamente. E reparem que aqui neste exemplo nós temos, para além do tera que eu referi anteriormente, temos o peta e temos o hexabyte. Se vocês procurarem alguma informação na internet, poderão procurar, por exemplo, no Wikipedia, vão ver que existem unidades de medidas mais avançadas ainda para além do hexa. Mas nós no nosso dia-a-dia ainda estamos pelo tera e se alguém tiver já um disco com 1 tera, já não está mal para aquilo que nós utilizamos no dia-a-dia. Se pensarmos, por exemplo, numa loja que faça tratamento de fotografia e vídeo, se calhar terá que ter mais do que 1 tera. Porquê? Porque as fotografias, como nós sabemos, e os vídeos ocupam muito espaço. Agora, a minha proposta é a seguinte. Naquela fotografia que vocês me enviaram, vão tentar descobrir, primeiro, a sua medida. Vão tentar descobrir quantos kilobytes ou megas ela tem. E depois vão dizer-me, vão responder no fórum do Moodle quantos bits tem a vossa fotografia. Então, o que é que têm que pensar? Vão às propriedades da fotografia, se clicarem em cima da fotografia, botão direito do rato,
tem lá as propriedades e vai-vos dar a informação em megas, em capas, e depois vão converter em bits. E depois publicam no Moodle. Que acham da tarefa interessante? Eu também. Vamos ver quem é que me enviou a fotografia que ocupa mais espaço. Então, até para a semana. Bom trabalho!